Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo, homem. O tema de hoje, o conhecimento do mal e do bem. Isso é bom teminha. O que é o bem? Todo o bem que está em nós. O que é o bem? Conhecimento do bem. Que tu és um abençoado, que estás completo, está isso, está aquilo, imagina? Paulo disse, de todo o bem que habita em nós. É demasiado o bem. És um tesouro, imagina? E o que é o mal? Pois o mal é Satanás, o diabo. Mas, apóstolo, Satanás foi destruído? Correto. Foi destruído, mas deixou 2 atributos em teu corpo. Esses atributos se chamam trevas. O que é trevas? Falta de luz. Treva, luz. Treva é o que você desconhece. O que você desconhece, falta luz a isso. Falta conhecimento. Então, por te faltar conhecimento, comete um montão de erros. Por quê? O teu corpinho. Então, o que é o diabo? O diabo é os desejos de tua carne. O gênero diabo, escrito com D minúsculo. E então, em ti estão atributos satânicos e atributos diabólicos, ainda que tenha sido destruído, totalmente destruído. Ele não pode fazer dano à tua identidade espiritual. Mas, se tu não te educas e aprendes obediência, então vai sofrer coisas. Olha, eu tenho sofrido. Porque, às vezes, a pessoa estira muito uma decisão que tem que ser tomada. Então, devendo ter tomado, lembra esse verso que diz, para que Satanás não leve vantagem sobre nós? Não é que Satanás exista, é que leva vantagem nos atributos que deixou em tua mente. Então, você esperando que a coisa mude, então, tá vendo? Em outro lado, por exemplo, diz, logo Satanás estará esmagado debaixo de vossos pés. Eu não vou falar assim, vamos encontrar o verso bíblico. Romanos 16:20, veja o que diz. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. Mas não esmagou na cruz. Não, isso foi uma bofetada que ele deu na cruz. E agora tu és tão importante que debaixo dos teus pés ele vai esmagá-lo. Você se dá conta do que falta de conhecimento? Aqui, assim estão os pentecostais repreendendo o demônio. Se passam ainda no serviço, te repreendo, Satanás. Isso é um demônio de glutonaria que tu tem. Isso é um demônio de álcool. Isso é um demônio de sexo. E a tudo põe. Não. Quando diz aí, logo, em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés. E veja o que diz. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O conhecimento seja convosco. Porque quando tu conheces, que é o que eu pretendo esta noite, que o tenha bem esmagadinho debaixo dos teus pés. Para que o esmagues? Como vai esmagá-lo? Com os teus pés? Pá, pá. Imagina, todos esses romanos por falta de conhecimento, esses versos, pega esses evangelistas aí, e diz, ele não sabe, não conhece a Bíblia, não conhece o pacto, lá Paulo disse que logo esmagará Satanás. Isso é futuro, quer dizer que Satanás ainda existe. São burros, são ignorantes. E então a tua poesia de diabo está vencido, o pecado foi tirado, essa musiquinha é boa, essa poesia é boa, mas você tem que ir além. Tu tem que se adiantar, porque vai seguir dando cabeçada. Tem que fazer senda direita a teus pés.
Porque senão você vai seguir dando tropeço. O que aconteceu? O mesmo que aconteceu no ano passado. Você tem que aprender a imitar o proceder de uma boa vaca. A vaca não tropeça 2 vezes no mesmo lugar. Sim, isso dizem aqueles que cuidam de gado, que a vaca vai, caiu, se machucou bastante, então por ali ela não passa mais. Uma vez bastou. E então outra coisa é Hebreus 2,14. O famoso Hebreus 2,14. O que diz? Assim que por quanto os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo, para destruir por meio da morte ao que tinha o império, a que tinha as legiões de demônio que entravam nos porcos, isto é, o diabo. Não, o império da morte. Que Cristo deu morte à morte. Então aí Satanás foi destruído. Quanto ao aspecto de quando você parte do corpo, os católicos dizem, não, que tu tens que ir fazer uma limpeza, tem que ir ao purgatório, porque esse espírito está manchado, então tem que ir no purgatório para se expurgar e lá te dar uma transferência. E então quando morre o indivíduo tem que fazer a missa de quê? Toda essa porcaria de Roma, todo esse lixo religioso católico que me tem até aqui, porque abusam das pessoas. Quando Cristo morre, tira a morte. E você já não tem que estar com essa porcaria de que se batiza criança para que quando morra, que não vá para o limbo. Todo esse lixo, tem que tirar todo esse lixo, não pode seguir nessa ignorância. Então, nesse aspecto, o diabo foi destruído. No outro aspecto, Satanás, você o esmaga debaixo dos teus pés. As trevas, o desconhecimento. Deixa eu ver o que eu tenho mais por aqui. Romanos 5,12. Diz que tirou, diz Hebreus 2,14. Esqueci, Hebreus 2,14. Para destruir o que tinha o império de quê? Da morte. Agora veja o que diz Romanos 5,12. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um demônio, por um homem, e pelo pecado o quê? Pelo pecado o quê? Então, quem trouxe a morte? Esse homem? Pois esse homem era Satanás, que é Adão. Adão, quando foi tirado por terra, o primeiro homem, vosso pai, Adão, vosso pai o diabo, por isso é que você parece tanto com o diabo, porque teu... Você já viu essa gente que diz, esse aí é um diabinho? Pode escrever. Porque aqui Adão, o que acontece é que as pessoas, voltamos ao mesmo, são os ignorantes e... eu disse, eu vou me burlar do sistema. Bom, a Bíblia diz assim, Deus se burlará deles. Deus rirá. Deus se burlará, vou me burlar. Porque Adão foi aquele que enganou Eva. A mulher não foi enganada. Perdão, a mulher não foi quem enganou. A mulher foi enganada pelo homem. E quem era esse homem? Adão. Então o pecado entrou no mundo pelo diabo, por um homem. Então por esse homem entrou o quê? A morte. Então, quando Cristo morreu, destruiu por meio da morte aquele que tinha o império da morte, isto é, ao homem diabo. Tamo? Isso. Até aí tudo vai bem. Efésios 6,12. Aqui é onde nos acusam de, ei, olha, ele tem uma legião que tem agarrado pela nuca. Olha, porque não temos luta contra carne e sangue, senão contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas do céu. Da onde são? São daqui de baixo. Olha, o papado é uma potestade, porque são poderes, potestade vem de poder.
Então os homens aqui têm poder, buscam poder, são altivezes, mas são de quê? Deste século. Os pentecostais e todos esses carismáticos loucos, pois apresentam uma guerra nas estrelas, assim, com o demônio. Então a igreja aí... Então Hollywood apresenta lá a menina que está endemoniada e começa a espumar pela boca. Tudo isso é carne. Não, que eu a vi vomitando. Se eu te digo vomita, se te mete aí isso e você pode acabar vomitando. Pois então, ponha de novo o verso, por favor. Diz, deste século, contra hostes espirituais de maldade, aonde? No céu? Nas regiões, aqui, tudo isso está aqui embaixo, as regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, o conhecimento de Deus, para que as trevas vão embora. Aqui estamos te dando a armadura de Deus, agora mesmo estou te dando. Para que possais resistir no dia mau e, tendo acabado tudo... Entonces, este sistema llamado cristiano, la información que tienen es nula, no sirve. Eles não conhecem o que são demônios, o que é o diabo, o que é Satanás, e então não chegam ao pleno conhecimento. Então, vamos buscar Hebreus 5,14, porque já começamos a terminar. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram o quê? Estamos aqui, isso é o que fazemos agora, tratando de alcançar maturidade. Alimento sólido. Para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento de quê? Sim, já nós temos dado muito exercício de que estamos perfeitos, estamos completos, estamos escolhidos, predestinados, abençoados. Bom, o véu já foi quitado, imagina. O bem nós já temos bem dominadinho. Estamos equipados, já se regou que o pecado foi tirado, já até nossas crianças respondem à imprensa muito bem quanto ao bem. Agora, o discernimento do bem e do mal. Aí eu tenho tido que crescer, porque eu não vim crescido, perdoa-me. Eu vim como tu. Chegaste ignorante, terco, estúpido, não sabia nada, pertencia ao sistema religioso. Eu via demônio. Uma vez estava subindo num culto de oração que terminava meia-noite, e a luz lá atrás queimou, e quando eu subi havia um cachorro. Rapaz, o cachorro era um grandão desse, fez assim, me dando carinho. E o carinho por pouco derruba o edifício e o carro completo. Porque a pessoa padece de medo. E às vezes a luz como que... A escuridão às vezes me dava medo. O que? Ainda você dá medo isso da luz? Está alimentando a companhia de energia elétrica? Está pagando mais eletricidade indevidamente? Então, olha, isso eu não te digo a nível de mestre, eu te digo a nível de sofrer eu pessoalmente. Eu tenho sofrido. Porque como é que eu vou dar exercício ao conhecimento do mal se não padeço por ele? Aqui eu não estou reganhando, nem estou ensinando. Melhor, o que eu estou fazendo é compartilhando contigo. É porque a pessoa comete tantos erros por causa da carnezinha ou pelo desconhecimento do mal. Quando você toma uma decisão má, essa decisão te faz tomar outra decisão. E depois você não sabe como se enfrentar. Então, tu tens que entender que quando tu faz algo mal, tem que enfrentar-te e dizer, não, eu estou mal já. E se tua mulher... Não, tu estás mal. Estou mal. Ajuda-me nisso. Segue amando-me e ajuda-me enquanto eu me corrijo, porque eu estou mal. Já.
eu quero progredir, eu quero melhorar. Tenho um corpinho que não me ajuda muito, mas eu já estou conhecendo o discernimento e dando exercício ao mal, ao Satanás que José Luiz trouxe posto, que se chama trevas. Satanás significa ausência de luz. Você não vai seguir pensando num diabo com tridente, com coisa. Não, isso é um anjo belíssimo. E era obediente até que se achou nele maldade. Ele era obediente, tudo ia bem. Então, tu és um anjo belo também, mas lembra que as trevas em ti te fazem cometer um montão de erros. E então os desejos da carne, que são tão gostosos, não é verdade? Para a carne, né? Começam a funcionar e te envolvem e fazem de ti, pode esquecer. E depois você se sente tão mal que se não tenha ninguém que te ame ao lado e te compreenda e te perdoe e te dê um pouquinho aí, não, tranquilo, eu sei que tu é bom, é que estás enredado, tu sabe? Essa luta não é fácil. Olha, aqui podemos falar assim, nas igrejas por lá, tudo isso é... Tu vê esse papo aí, Benedito, dizendo, o sacerdote que nós peguemos em pedofilia, o perdão para ele. E ele mesmo é um efeminado. Ele mesmo está fazendo a mesma coisa. Mas à frente tem que aparentar. Aqui não se aparenta. Aqui tu não podes aparentar. Aqui a palavra vai te cortar. Seja eu, seja quem seja. Temos que andar com a verdade. ¡Vamos, Padre! Olha, você sabe por que as igrejas por aí se destroem? Porque sempre estão tapando. E aqui não passou nada. E quando o pastor comete um erro, não, olha, cobre-me aqui, diga que eu não estava, e começa a empacotar. E começa a cobrir, e aquele cobre aquele, e esse mente por aqui, e quando vem ver, tem um saco para fora aí de... Quando explode a coisa, aí se partiu a igreja em pedaços e terminou. Agora, que bom é ser honesto. Que tu sejas honesto com tua esposa, com tua noiva, com teu irmão, com este, com aquele. Olha, em verdade, olha, eu aparento, olha, não confie na minha carne. O que eu necessito é conhecimento, tirar as trevas para fora e fazer senda direita para meus pés, para que o coxo, porque tu és um coxo, para que o coxo não saia de quê? Aqui não estão dizendo que tu está... Aqui você está sendo chamado de coxo, porque Deus só chama coxos ao reino. O que você tem que fazer é comprar uma boa muleta... E aqui as muletas são grátis. Mas você não pode seguir tropeçando no mesmo local, com a mesma parte? Imagina. Temos que, olha, o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade. Os que pelo uso têm discernimento no conhecimento do bem, que bom é o bem, verdade? Daqui para o céu, daqui para o céu. Olha, eu recebi um correio de uma abençoada que disse, apóstolo, olha, é que eu fui numa igreja, levo 2 semanas. Então havia um senhor do meu lado que me dizia, olha, o pecado não existe. Sim, não existe? Sim, não existe. Agora, então você pode fazer e tal, e não se conta como pecado. Bom, eu tive que mudar de cadeira, porque eu acreditava que todos estavam iluminados aqui. Bom, iluminados sim, mas não destapados. Então as mulheres têm que ter cuidado e os homens têm que ter cuidado, porque entramos a crescer em graça. Cuidado, se aqui é o pior. Tu tem que entender que aqui todo mundo está tratando de crescer e Deus chama coxos e a débeis.
Não, que estamos na verdadeira igreja. É aí onde chegam os pacientes, na verdadeira igreja. Esse é o hospital. E podemos nos ajudar, e podemos crescer, e não importa o tempo que tome. Depois tu vê que a pessoa está tratando, não, peraí. Deixa-me tratar outra vez, deixa-me seguir. Essa é a ideia. Se não, vai seguir, olha, crescendo em graça, daqui para o céu, estou abençoado, estou completo, livre do diabo. E então, e vai seguir tropeçando. Eu sempre me portei bem. Sempre, toda a minha vida, na lei. Quando descobri a graça, mas não é, olha, eu me portei bem, preste atenção. A maldade não está naquilo que você faz. Eu me portei bem porque tinha um medo de ir para o inferno. Então reprimia, mas isso estava aí. É como as mulheres, essa religiosa, que passam pelo salão de beleza e dizem, te repreendo, Satanás. Mas quando vê o cabelo dela mesma, ela diz, como eu gostaria de entrar aí, dar-me um bom toque, mas a igreja me pega. Bom, em Hartford, Connecticut, havia uma igreja, quando as senhoras entravam, a pastora cumprimentava assim, para ver se tinha pintado as unhas. Santidade. Em termos de santidade. A igreja americana morena, quando chega uma mulher com a saia curta, isso, levam a ela um paninho que se chama modesty cloth, ou seja, pano modesto, para tapar, que a mulher não vá tentar alguém quando passe. Tem igrejas assim. E então, pois, todas se põem o pano. O problema é quando saem, que não pode levar o pano, porque eles tiram. Não, deixa o pano aqui. Toda essa hipocrisia, passam isso na igreja. Aqui não pode haver hipo, não nos pode dar hipo. Aqui tem que lidar, como dizia a Calção, que tal? Temos que progredir e buscar a forma de melhorar nossas vidas. Então, Satanás é um jornal de ontem. Destruído, o único poder que ele tem é aquele que você dá a ele. Por isso é que Paulo diz, não deis lugar ao diabo, mas o lugar quem dá é você. Não deis lugar a tuas concupiscências, a tuas debilidades. Segunda carta aos Coríntios 2:11. Para que Satanás não leve vantagem alguma sobre nós, pois não ignoramos suas maquinações. Você lê esse verso aí? Ele, olha, tá vivinho por aí. Mas você sabe qual era? Se você ler 3 versos antes, o contexto, busca aí o verso 8. Ou 9. Ok. Lembra de Tito? Que foi surpreendido tendo relações com sua madrasta? Lembra que 2000 anos atrás surgiu uma situação... Por isso é que existem esses problemas hoje de um homem com 30 mulheres. Como é que se chama isso? A poligamia? Porque isso vem de gente que quer calcar a senda antiga. E então, nesse caso, Tito havia cometido um erro. E então, os de Corinto, que eram... gente bem carnal, ele não escreveu como espirituais, pois estava menosprezando a ele pelo erro que ele cometeu. Ele já havia se restituído, então Paulo diz, pelo qual rogo-vos que confirmeis o amor para com ele, porque também para esse fim vos escrevi, para ter a prova de se vós sois obedientes em tudo. E ao que vós perdoais, eu também, porque também eu o que perdoei, se algo perdoei, por vós o fiz em presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem alguma. Está falando, como é que Satanás leva vantagem quando você não perdoa um irmão e quer destruí-lo porque você sabe uma debilidade dele? Está dando lugar a Satanás. Sabe por que está dando lugar? Porque no aspecto há anjos que estão olhando teu comportamento
de estar maltratando aos demais e não perdoando. E então, quando tu julgas em sobremaneira, a esse que tu julga, ele também tem seu anjo. E esse anjo te pega e te faz passar por uma e você não sabe nem por que está passando. Não sabe por que está passando o que está passando, e é que você maltratou alguém no passado, e tu lastimaste, e tu passaste ou pisoteaste a ele e feriste a esse irmão. Então essas coisas às vezes, o anjo então, teu anjo te defendendo, mas é que tem que haver justa retribuição. E tu não podes, questão de que ninguém te viu, lembra o que disse, olha, o discernimento do mal é a iniquidade, maquinação e premeditação. Porque tu não faz algo assim, tu primeiro pensa. E te chegou e algo te diz, a voz te diz, tem cuidado aí. Então você vem e se perdoa. Não, tá bem, não. Apaga isso. E então, de repente você, entra na maquinação. Bom, eu vou fazer isso, vou ligar, vou ali, vou lá. E começa a fabricar a tua maquinação. E então, quando tu chegas ao feito, lembra quando Jesus disse, Moisés disse que com cometer adultério deve ser apedrejado e exculpado? Mas eu digo, porque viria um pacto melhor, mas eu digo que somente desejando no seu coração, ou desejá-lo, porque aqui tudo, né? Com só desejá-la ou desejá-lo em tua mente, já cometeste. Por quê? Porque já fabricaste uma iniquidade, o que te falta é fazê-lo. Agora, o fazê-lo te traz outras consequências mais. Sem fazê-lo já tens consequência porque está fazendo algo que não é devido. Olha, esse assunto da graça. Vamos para a igreja legalista da esquina? Vamos congelar nossa mente lá com jejum e oração? Olha, lá podemos orar terça. Podemos ficar de joelho e toda essa informação que eu dou, põe de lado. Não. O diabo está me vigiando. Tenho que repreender ao diabo que está me vigiando. Eu não sou o culpado, pastor. Foi que entrou um demônio em mim. E olha, e era um demônio forte. Não fui eu. É que era uma estratégia de um general graduado nos quintos ardente do inferno. Assim é que eles lidam, os pentecostais. Todas essas religiões lidam assim. Toda essa gente que crê em exorcizar e tudo isso, o que você está exorcizando? Não, para que ele seja bem. Não, ele está bem, é que ele acariciou, maquinou, premeditou e funcionou. E logo disse, o demônio me fez fazer isso. É verdade, foi o diabo. Papai. A carne se veste de muitas coisas. Esse é o departamento de caretas ou disfarces, máscaras. E aí não podemos nos meter, porque nesse departamento de fantasias, nós não cabemos. O Ministério Crescendo em Graça não cabe aí, porque nós não estamos tapando nada, nem estamos com tapumes, nem com desculpas. A verdade é a verdade. A verdade é pela verdade. Carinhos, bênçãos, sim? Deus lhes guarde. Graça e paz. Ou abençoados. Abençoados. Vamos estar em pé, vamos